Bom, 8h05, pessoal, eu vou começar a live sobre vacina e câncer, vacinas, né? Eu achei interessante trazer porque eu tenho visto muito, todo mundo, né? Acho que tem acompanhado, assim, muito burburinho aí em torno da vacinação pro coronavírus. Deixa eu só ligar aqui para não descarregar. Pronto. Para vacinação para o coronavírus e muita desinformação, muita fake news. Infelizmente, né? Nosso país tem uma mania péssima de fazer piada com tudo, inclusive com a desgraça alheia, né? Independente aí do sofrimento que tem sido para tantas milhares de famílias, e ainda tem gente que faz piada. E é uma lástima, né? Infelizmente. Mas de antemão, eu queria passar aqui, né, algumas informações como profissional de saúde, como farmacêutica que atua na área de oncologia, porque também muitos pacientes têm estado preocupados se vão poder se vacinar, né? Enfim. Então é interessante. Então vamos lá relembrar o que é uma vacina, né? A vacina é uma preparação biológica, né? Onde vai injetar lá no indivíduo parte do vírus, ou o vírus morto, ou ele atenuado, para que o nosso organismo, o nosso sistema imunológico seja incentivado aí a produzir uma resposta imunológica, certo? Então, o nosso sistema imunológico vai produzir os anticorpos e essa memória vai ficar guardada. A partir do momento que o nosso organismo ele encontrar com esse patógeno novamente, ele, de forma mais rápida, ele vai buscar essa memória e vai produzir então os anticorpos para tratar, para atacar aquele invasor, né? Só tem que, assim, algumas vacinas a gente sabe já hoje em dia que o vírus ele muda muito, como é, por exemplo, o da H1N1. Então, por isso que todos os anos a gente precisa tomar vacina da H1N1, porque ele vai sofrendo mutações, certo? Assim como também temos o vírus da hepatite B, que algumas pessoas tomam vacina, fazem exame e não adquirem uma resposta imunológica adequada e precisam se revacinar. Então, algumas dessas perguntas, de fato, a gente ainda não sabe com a vacina do coronavírus como é que isso vai se dar a longo e médio prazo, né? Mas, de fato, o importante é começar com o que a gente já tem, com o que a gente já está vendo, outros países, inclusive, já vacinando aí a sua população. E isso é importante. Um outro alerta que eu falo para todos é manter a sua caderneta de vacina atualizada, certo? Isso é muito importante, porque inclusive a gente tem visto doenças erradicadas já há muitos anos voltarem, como sarampo, né? Então o Ministério da Saúde tem feito campanhas para poder vacinar a população, oferece essas vacinas gratuitamente, né, de forma segura. As vacinas são extremamente seguras e as pessoas não estão se vacinando. A vacina da gripe, né? Então fica aqui o meu chamado, o meu alerta como profissional de saúde para poder o paciente, as pessoas se vacinarem, né? As pessoas se vacinarem, né? Então isso é muito importante. Inclusive para o paciente oncológico, a orientação que a gente dá, claro que você vai estar aí conversando com o seu médico, é manter sim a sua caderneta de vacina atualizada. E de preferência, antes de começar o tratamento oncológico. Então, se você teve um diagnóstico, vai começar aí um tratamento, antes de começar a quimioterapia de fato, deve revisitar sua caderneta de vacina e ver se está atualizada. Se não tiver, procurar um posto para fazer isso. E converse com o seu médico, muito provavelmente ele vai te orientar desta forma. Porque, inclusive,
alguns protocolos de hematologia que causam uma baixa de imunidade grande, ele pode sofrer, por exemplo, reativação do vírus da hepatite B, como são os pacientes que utilizam rituximab, que tem esse risco, né, de reativação do vírus. Então, se de repente, em algum momento da vida, você teve contato com o vírus, não necessariamente desenvolveu a doença, ou pode ser que tenha desenvolvido e tenha tratado, mas lá na frente, então, quando vai fazer aí a quimioterapia e vai utilizar o rituximab, essa reativação pode acontecer. E é orientado que o paciente tome a vacina da hepatite B e seja verificado no exame de sangue que está imune, certo? Isso é importante. Então, para os pacientes oncológicos, tem esse alerta de antes da quimioterapia, de preferência, atualizar sua caderneta de vacina. E eu chamo a atenção para todo mundo fazer isso. Principalmente também, gente, as pessoas que moram com um paciente oncológico, que vão aí estar no cuidado muito próximo com esse paciente. Então, precisa estar imune, estar também com a sua caderneta de vacina atualizada. Isso vai ser muito importante, tá? Para proteger aí o seu ente querido, né? Então, falando um pouquinho do nosso processo de vacina, né? Como eu falei, tem muita coisa, muita fake news rodando por aí. E só para vocês terem noção, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, que é considerado um dos maiores do mundo, né, que é pelo SUS, ele foi criado em 1973. Então, nós temos 47 anos de programa de vacinação no país. Então, é uma lástima que hoje a gente, né, nós brasileiros, estamos vivendo uma pandemia e ainda não temos um plano de vacinação para o coronavírus. Não temos, né? Está a cargo aí do... Eu estava lendo, e se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, inclusive, tem lá um plano de vacinação. Eu fui baixar para ler como é que está esse plano. Na verdade, o plano não diz nada, né? O plano não define nada, não tem data, não tem nada. E deixa as decisões a cargo dos estados e dos municípios. Quer dizer, eu não estou aqui, eu não quero entrar em questões políticas, mas de fato a saúde pública ela é uma questão política e a gente precisa encarar como tal, e ainda mais quando mexe com a vida de todos nós, né? E cada dia mais a gente vê a pandemia tomando conta. Então é importante a gente ver, a gente assistir os noticiários, a gente acompanhar o que está acontecendo. Então é uma lástima que isso esteja sendo deixado na mão dos municípios e dos estados. Quer dizer, no momento de pandemia, onde o mundo inteiro, os países estão se unindo para tomar as decisões na compra das vacinas, nos planos de imunização das pessoas, aqui no nosso país a gente ainda não vê isso. Então, a vacina para nós ainda está muito distante, né? Aí, fevereiro, março, a gente ainda não sabe, né? São Paulo já tem algum plano, o Rio tem outro, a Bahia está com um plano, mas enfim, era no momento onde o país de fato tinha que se unir e tomar uma decisão como um país de tamanho, né, de dimensões continentais, que a gente chama, né, que a gente fala pelo tamanho de fato que é o Brasil, onde a escolha da vacina, a compra dessa vacina, você comprar uma quantidade grande, uma quantidade para o país inteiro, logicamente que vai sair muito mais barato, muito mais viável quando você tem um plano único para que todos possam seguir. Não é o que está acontecendo no nosso país. Não é o que está acontecendo. Então, São Paulo está fechando com uma, o Rio está fechando com outra, a Bahia está fechando com outra, quer dizer, nem isso a gente tem encontrado aí. E é uma pena, né? Então, e muitas pessoas têm questionado a segurança da vacina, enfim, por que tão rápido? Rápido, entre aspas, mas a gente tem que lembrar que a tecnologia das vacinas, ela já existe há muitos anos, né? Nós temos hoje, saindo da vacina do coronavírus, 2 tecnologias realmente de fato bem novas, mas as demais são tecnologias já usadas em outras vacinas que a gente tem, né?
Então, só a questão é do vírus, que é um vírus novo pra gente. O comportamento dele ainda é muito novo, né? A gente ainda não sabe como é o processo. Mas, na questão da segurança da vacina, isso aí a gente não tem muito o que pôr em xeque, né? Quando o benefício, né? E nós farmacêuticos vemos muito isso, quando o benefício supera os danos, os riscos, né? Então, do que a gente tem vivido, do que essa pandemia tem, como ela tem se apresentado e agora de como a gente tem vacinas com eficácia aí até de 95%, né? Então, é um caso, a gente não tem muito o que pensar e não tem muito o que falar. E quando pessoas abrem a boca para dizer, para levantar certas questões, é completamente descabido, digamos assim, né? Verdade. Justamente. Com certeza, né? Porque acaba não atendendo a universidade. Justamente, né? Falou tudo. Porque, quer dizer, num momento desse, onde você vê que o país ele deveria estar unido e fortalecido, né, para começar uma campanha, e nós temos um histórico de vacinação, gente, que o SUS é referência mundial, né, e o que a gente está vivendo hoje é uma vergonha o que a gente está vivendo hoje, né, então é assim, muito triste, né, e a gente até ontem, né, os dados que eu peguei ontem, no mundo, 2,1 milhões de pessoas já estavam vacinadas, né? A China vacinou 650 mil, a Rússia 320 mil, o Reino Unido já vacinou 500 mil pessoas, com pouquíssimas reações graves de fato, reações anafiláticas que podem acontecer com qualquer vacina, tá? Eu acho que todo mundo já tomou vacina na vida e quando chega no posto, a pessoa que vai aplicar pergunta se é alérgico a alguma coisa, né? Enfim, se é a ovo ou determinado outro componente. Porque, de fato, pessoas, e essas pessoas que tiveram a reação, são pessoas que têm histórico de hipersensibilidade já a outras coisas, outras vacinas, fármacos, enfim. Então, são pessoas que realmente têm uma reatividade maior. E talvez esse seja um dos pontos também para que não tome a vacina, né, as pessoas com o organismo desse tipo, né, que tem muita alergia, que já sofreram alergias muito graves, talvez não possam tomar. E daí é importante a vacinação em massa, a vacinação em rebanho, imunização em rebanho, como a gente chama, né? Porque as pessoas que de fato não vão poder tomar a vacina precisam estar protegidas pelos outros que podem tomar e devem tomar, né, quando a gente tiver aí 70%, 80% da população vacinada. Então, quem não puder tomar, grávidas, alguns pacientes em quimioterapia que de fato têm a imunidade comprometida, pacientes imunocomprometidos também, né, crianças. Então, esse grupo precisa ser protegido e as pessoas precisam ter essa responsabilidade, né? E aí, quando se fala da vacinação obrigatória, não é que ninguém vai pegar no braço, vai dar a vacina à força, né? Não é assim. Mas a pessoa vai ter restrições. Então, vai ter restrições, possivelmente, né? A escolas, universidades, a retirar documentos, enfim. Esse é o tipo de restrição. Por quê? As pessoas têm que entender que a liberdade, a sua liberdade, ela vai até onde começa a do outro. E a gente não pode impactar na saúde do todo, coletivo, né? O direito, ele fala isso. Que enquanto se você está expondo outras pessoas, né? Onde tem esse risco aí, que eu posso, de repente, contaminar, eu não posso fazer isso, né? Então, não é assim. Não é porque eu tenho liberdade e é um direito constitucional. Não é assim, tá? Então, não vão distorcer a lei. E o pessoal do direito aí pode me ajudar. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Então, os tipos de vacina que a gente está tendo hoje para o coronavírus, né? Vacina de vírus inativado, onde o vírus ele é morto, né? E daí vai a vacina, se produz a vacina e ela
ela vai estar disponível. Então, de vírus inativado, de vetor viral. O vetor viral é quando se pega um vírus com menos atividade, por exemplo, um vírus menos... que tem uma transmissão, um vírus mais fraco, digamos assim, né? E você injeta ali a partícula do coronavírus, que no caso é o que a gente está falando aqui, e vai dar para a pessoa, né? Um vírus que não tem aí um potencial de desenvolver uma doença. Porém, para os pacientes que têm uma imunidade baixa, que estão fazendo quimioterapia com potencial de queda da imunidade, muito possivelmente não vão poder tomar essa vacina, certo? As vacinas genéticas, como eu falei, que são as vacinas novas, de fato, que a gente está vendo esse ano, que são as da Pfizer e a da Moderna, que é com RNA e DNA. E temos também as vacinas proteicas, então com subunidades lá, partículas, pedaços do vírus que foram transformados daí em vacina, né? Então, nós temos aí essa a Oxford, da AstraZeneca, é com vetor viral. Então, essa de fato, para os pacientes com imunidade baixa, não é recomendado que tome dessa, né? Já da Moderna e a da Pfizer, que é com RNA e DNA, são seguras, então possivelmente esses pacientes vão poder tomar, tá? A russa também é com vetor viral. E a Sinovac da China é o vírus inativado, então também é seguro para os pacientes também tomarem, né? Vacinas de vírus atenuado, por exemplo, nós temos o exemplo: sarampo, rubéola, febre amarela, poliomielite, rotavírus. E essas vacinas já é comum que elas devem ser evitadas para o paciente que está fazendo quimioterapia, ou o paciente, como eu falei, que tem uma imunidade comprometida, né? Inclusive, eu deixo um alerta aqui para mães, porque eu tenho pacientes, por exemplo, jovens, que estão fazendo quimioterapia e tem bebês, né? Bebês de colo. E os bebês tomam essa vacina do rotavírus. E eles eliminam, né, pelas fezes, o rotavírus durante, se eu não me engano, de 10 a 15 dias após a vacinação. Eles orientam no posto. E isso também é um risco para a mãe, tá certo? Então, para as mulheres aí que estão fazendo quimioterapia com potencial de baixa da imunidade, essa vacina do bebezinho lá do rotavírus, ela é extremamente complicada para a mãe aí ter contato com as fezes da criança, né? Então, as pessoas da casa, o marido, enfim, quem puder auxiliar precisa ficar nesse controle também. Então, é um alerta que eu chamo, né? E, de fato, o próprio paciente não vai poder estar usando essas vacinas durante o tratamento, né? Um avião. Não vão poder usar durante o tratamento. Por isso, meu alerta aqui, né? Paciente que vai iniciar quimioterapia precisa estar com o calendário vacinal em dias, porque uma vez que começa, é comum em determinados protocolos que a imunidade caia em algum momento. Não quer dizer que essa imunidade vai ficar sempre baixa, tá? Exceto alguns protocolos de hematologia, quando a gente realmente vai induzir para fazer um tratamento de forma mais agressivo, né? Que aí a gente zera praticamente o paciente. Mas outros protocolos, eles têm um potencial de vez ou outra aí causar essa baixa de imunidade. Então, essas vacinas não vão poder ser tomadas. Como eu falei da hepatite B, que pode sofrer reativação durante a quimioterapia. O paciente precisa vacinar antes e saber que está lá com essa imunidade ok, né? E as pessoas ao redor desse paciente precisam estar vacinadas também. Então, é um alerta que eu chamo, já que estamos falando de vacina, já que estamos falando de prevenção e precaução, olhem a caderneta de vocês, verifiquem se está ok. Se não estiver, procure um posto, né? E vai aí para atualizar essa caderneta de vocês, porque é muito importante. A gente tem visto doenças erradicadas no passado, voltando agora, né? E matando muita gente, inclusive. Obrigada. Tem que ter cuidado com as fezes, porque como o vírus é vivo, exatamente, não pode desenvolver com a imunidade esteja baixa.
Isso, no caso do rotavírus, porque essas vacinas é o vírus atenuado. Num paciente imunocompetente, ou seja, com a imunidade ok, isso não vai causar nada. No caso, no bebezinho, às vezes causa uma diarreia, é o que a gente está acostumado a ver. Mas para um paciente que está lá sofrendo uma neutropenia, uma baixa de fato ali da imunidade, pode sim desenvolver o rotavírus e ter, de repente, precisar se internar, né? Então, precisa ter cuidado. Já a vacina, por exemplo, da H1N1 é feita com vírus morto, da gripe. E aí os pacientes podem utilizar sem problema, né? Não tem problema. Então, como eu falei, para essa população de risco aí com relação à imunidade, qual vacina seria segura para usar? A da Moderna, né? Da Pfizer, a Sinovac, né? E qual foi a outra? A Pfizer, a Sinovac e a Moderna. São essas. A de Oxford não, a da Rússia, a russa também não, porque tem esse risco aí. Não quer dizer que a pessoa vai desenvolver, mas fica sempre o alerta. De qualquer forma, e é o que eu sempre oriento aqui, os pacientes precisam se comunicar com os médicos. O médico vai, quando essa vacina estiver disponível pra gente, porque a gente nem sabe. Por exemplo, a Bahia, se eu não me engano, tá fechando com a russa. São Paulo fechou com a Coronavac, né? A da China. E o Rio, se eu não me engano, foi com a Pfizer. Então, eu acho que ainda ninguém fechou com a de Oxford, da AstraZeneca. Mas aqui, por exemplo, se for a russa, os médicos daqui, os pacientes daqui em quimioterapia que estiverem com a imunidade comprometida vão precisar ser avaliados, né? Então, o médico vai avaliar se vai liberar, se não vai, enfim. Então, mas de fato, as pessoas da casa, importante, que convivem com esse paciente vão precisar se vacinar, né? Então, isso é uma responsabilidade social, tá? Não é uma questão individual que a gente está tratando mais, é uma questão mundial, inclusive. Então, precisa ter esse alerta, gente. Parar de bobagem, parar de replicar informação falsa e parar para ler, buscar informação de fato, discutir, perguntar, porque as dúvidas vão acontecer, né? Até os próprios cientistas, eles estão debatendo entre eles. Então, a gente precisa estar atento a essas discussões, né? Porque a nossa vida, a nossa saúde está em jogo também, né? Então, daí, quem seria o grupo prioritário, né? Lá nesse plano do Ministério da Saúde, eles já listam pessoas, os idosos, né? Acima de 65 anos. Então, seria basicamente quem tem mais chance de morrer e quem tem mais chance de pegar, né? Então, daí os idosos que tem mais chance, né? De fato, a gente tem visto aí serem mais acometidos, e os profissionais de saúde que têm mais chance de pegar, e também profissionais da área de segurança, áreas que não podem parar, né? Então, talvez o grupo prioritário, de fato, comece dessa forma: idosos, profissionais de saúde, e daí. Mas, como eu falei, não tem nada assim, um plano com tudo definido. Não tem. Se vocês lerem lá, eu li o documento inteiro. Infelizmente, né? Não tem. Mas, outra coisa que por hora, algumas pessoas têm perguntado, inclusive, se a vacina ela seria vendida. Num primeiro momento, por se tratar de uma pandemia mundial, essas vacinas não vão ser comercializadas somente para países, né? Estados e municípios, enfim. Não vai ser para pessoas, né? Essa vacina, assim, claro que quando atingir 70%, 80% da população mundial vacinada, talvez essa vacina venha como para rede privada, assim como a gente tem a da gripe hoje também, que todo ano também fica nos postos privados, né? E a gente pode pagar. Enfim, quem não pode tomar, como eu falei, a depender da tecnologia da vacina utilizada, possivelmente aí o paciente ele não vai poder tomar, se estiver com a imunidade baixa, se estiver fazendo quimioterapia de fato, né? No processo lá da quimioterapia. E daí, muitas pessoas têm perguntado: Carol, né, eu faço hormonioterapia, né, teve câncer de mama, tratou com quimioterapia. Se tratou com quimioterapia já tem 3 meses ou mais, não tem risco, tá? Então, é seguro tomar vacina. Tá só fazendo hormonioterapia, não tem problema. Agora, se tem menos tempo, é interessante perguntar
ao oncologista, porque principalmente pacientes de câncer de mama, quando fazem a quimioterapia, essa quimioterapia normalmente ela tem um potencial grande de queda da imunidade. Então precisa avaliar como é que está essa imunidade, que tem aí menos de 3 meses, para ver se vai poder tomar, né? Também a imunoterapia, né? Se o paciente está fazendo imunoterapia isoladamente, isso aí também não tem grandes problemas, muito possivelmente os médicos vão liberar, tá? De fato, pacientes em quimioterapia, protocolos hematológicos que têm um potencial aí grande de afetar a imunidade mesmo. E aí, como eu falei, a depender da vacina, né? Se for, como cada estado, infelizmente o Brasil não tem um plano, cada estado vai estar comprando uma vacina diferente, a gente não sabe o que é que vai vir para nós, né? Cada estado aí pode receber uma vacina diferente, né? Então, as vacinas de fato mais seguras, como eu falei, para essa população específica é a da Pfizer, a da Sinovac também, né, a da Moderna, que tem essa tecnologia de DNA, de RNA, que não usa nenhum vírus, nenhum outro vírus, e também não usa o vírus atenuado, nem nada assim, né? Então, não tem problema. E volto a falar da questão da imunização de rebanho, por quê? Eventualmente, alguns pacientes, esses pacientes que eu acompanho, inclusive, não vão poder se vacinar, né? E a gente precisa ter essa responsabilidade social de proteger também os demais, até os nossos filhos, os nossos pais, enfim, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Então, é parar de publicar, de passar à frente informações que não tem nenhum cabimento, né? Que vai ter mutação no DNA. Gente, há quanto tempo a gente tem vacina no mundo, né? Pelo amor de Deus, né? A tecnologia das vacinas já são utilizadas há muito tempo e a gente tem vacinas muito seguras, né? Que erradicaram doenças no mundo inteiro, né? Então, eu não sei nem o que a forma de dizer, é descabido, né? Falar certas coisas, que a pessoa vai virar jacaré, pelo amor de Deus, né? É uma lástima. O nosso país tá dessa forma, né? A gente sendo visto dessa forma lá fora, né? Infelizmente. E já, de antemão, a Suíça foi o primeiro país já a autorizar a vacina da Pfizer pelos procedimentos normais, né? Então, assim, não foi em caráter de urgência. A agência regulatória deles lá de saúde já verificou, avaliou todo o estudo e já liberou de forma muito tranquila a vacina da Pfizer. Quer dizer, nós temos aqui a Anvisa que está recebendo, ainda tem essa questão, né? Porque como cada município tá tendo essa liberdade, né? Foi dada dessa forma pelo Ministério da Saúde, cada município está entrando com um processo e a Anvisa tem que analisar todos esses. Então, está analisando a do Sinovac, a da Pfizer, a russa, enfim, né? E aí nós vamos seguindo. Outra questão que a gente não sabe, tem algumas questões também que a gente ainda não sabe, né? Por exemplo, inicialmente são 2 doses de todas essas vacinas. Deixa eu voltar no meu gráfico aqui. São todas 2 doses. Toma, 15 dias depois repete. Porém, a gente ainda não sabe se essa vacina ela vai parar a transmissão, se ela vai interromper a transmissão, porque assim, cada vacina também, como eu falei, a da hepatite, a do sarampo, elas funcionam de determinada maneira no processo imunológico, né? Então, tem vacinas que barram a transmissão. Então, a partir do momento que a pessoa se vacina e começa a produzir aí os anticorpos, tudo, ela não tem mais a possibilidade de transmissão. Já tem outras que ainda assim, principalmente essa questão respiratória, que a gente tem essa facilidade grande de expelir. Então, a do rotavírus, por exemplo, que o paciente ele fica contaminando o ambiente por vários dias. Então, essa questão da vacina para o coronavírus a gente ainda não sabe. Então, por isso que mesmo quando a vacinação começar, esses cuidados todos que a gente tem visto e tem falado tanto, né, precisam continuar, porque a gente ainda vai, ao longo do próximo ano inteiro, acompanhar os estudos, como é que vai estar se dando esse comportamento na população mundial, né?
com relação à transmissão das pessoas que foram vacinadas, o tempo de imunização, isso a gente ainda não sabe também. Então, por exemplo, o vírus H1N1, ele sofre mutação muito rápido. A gente toma vacina todo ano. Possivelmente, talvez, é uma hipótese que o coronavírus seja dessa mesma forma. Inclusive, já tem aí uma nova cepa, né, no Reino Unido, que é muito mais transmissível, enfim. Então, isso a gente ainda não sabe também, né? Com relação a o tempo de imunização, quanto tempo de repente a gente vai ter que revacinar a população. Então, por isso que todo cuidado é pouco, a gente manter o isolamento. E não é assim, usar máscara e o álcool em gel. Primeiro que as pessoas já caíram num processo de que a máscara faz-se de qualquer coisa da máscara, joga em qualquer lugar. O álcool em gel também passa lá de qualquer jeito, né? Não faz a higienização correta das mãos. A gente tem visto isso, né? Cada vez mais a população aí solta. E não está sendo feito o distanciamento, né? Infelizmente, acho que todo mundo está acompanhando noticiários. Eu tento não acompanhar todo dia, né? Eu não sei vocês, porque gera uma certa angústia. E aqui em casa também, como eu tenho 2 filhos pequenos, e Maria Clara, a minha de 6 anos, ela já entende muita coisa. Então, Maria Clara, Clebinho, assim, a mutação, assim, o vírus dentro do organismo, ele vai arrumar um jeito de sobreviver ali dentro e se replicar. É o que faz, é o que os vírus fazem. E é muito provável que a gente já tenha, inclusive, alguma cepa dessa aqui também, algum processo mais resistente aqui também no Brasil. O problema do nosso país é que a gente não tem, primeiro que a nossa notificação é aquém de tudo, quando a gente fala, né? Inclusive eu que sou farmacêutica, a parte de reações adversas, notificações, nosso país é subnotificado em vários aspectos. E o número dos infectados, o número de mortos, com certeza isso também tá aquém aí, tá algum desfalque, né? Porque a gente não tem essa disciplina da notificação. A gente tá no processo, mas a gente ainda não tem como países do primeiro mundo tem, como o Reino Unido lá tem, como a Inglaterra, enfim, né? Então é possível sim que essa mutação venha ou que já esteja aqui e a gente já tem alguma cepa aí, algum processo mais resistente, né? E aí a gente precisa sim manter as medidas. E quando a gente fala em isolamento social não eu vi há alguns dias a questão do pessoal nas compras de Natal em São Paulo, a rua completamente lotada, quer dizer, ali é um campo aberto, né? Quer dizer, daqui a 15 dias, porque agora que a gente está vivendo aqui, véspera de Natal, as infecções, daqui a 15 dias, na primeira quinzena de janeiro, a gente vai ter um boom de casos. Isso é o que já se espera, né? O que os cientistas, os pesquisadores já estão falando aí do nosso país. Que a primeira quinzena de janeiro vai vir com tudo. E as pessoas não estão se dando conta disso. Como a gente está vivendo agora, o aumento dos casos, e que foi reflexo também das eleições, tá? Das eleições, onde teve aglomeração aqui na minha cidade, né, gente? No fim de semana da eleição, você ia na rua, na praça, parecia um carnaval. Gente sem máscara, bebendo, enfim, comemorando. E essa coisa toda. E a gente tá vendo o reflexo agora. Assim como agora, festas de fim de ano, compras de fim de ano, o reflexo vai estar na primeira quinzena de janeiro, sem dúvida, né? Exatamente, também. De medicamentos também, e porque assim também, a gente não tem tratamento, né? O vírus não tem um tratamento para dizer assim, olha, esse medicamento aqui é para o coronavírus. A gente não tem, né? Um tratamento. Então, coisas estão sendo tentadas, né? As tentativas e erros aí utilizadas. Claro que agora a gente tem muito mais experiência do que tinha no início do ano, mas de fato, sim, né? Essa questão dos tratamentos, né? E isso é triste demais, né? Triste demais, porque quando a gente vê o número de pessoas e da forma como eu tenho colegas médicos, né, que estão aí na linha de frente, que estão atuando,
na linha de frente para o coronavírus, e a gente nos nossos grupos internos, né, de discussão, enfim, eles falam, né, falam que nunca viram uma doença dessa, né, de chegar a ver assim, um paciente entrando normal, mas já com alguns sintomas e saturando, começa a saturação lá a cair, 2 horas depois a pessoa tá morta. Então, assim, é um vírus que a gente ainda tem muitas incógnitas, né? Como pessoas também que pegaram e só tiveram aí perda do paladar, do olfato, enfim, não tiveram mais nada. E outras que não tiveram nem isso, né? Então, de fato, é uma grande interrogação, né? E por ainda ser uma grande interrogação para a gente, o cuidado deve ser redobrado, né, gente? Porque a gente está lidando com um inimigo ainda desconhecido, né? Então, quando essa vacina chegar, que eu espero que ela chegue até o primeiro semestre do ano que vem, até julho do ano que vem, junho, que a gente comece já ter uma parte da população aí vacinada, profissionais, os idosos, e os cuidados se mantendo, né, com as outras pessoas, para esperar também chegar a sua vez. Isso é importante, né? E como eu falei, da quantidade de pessoas que já foram vacinadas no mundo, para o número de reações graves que foram relatados é ínfimo ainda, né? Então, assim, não tem do que falar de dizer que não é segura, enfim, é bobagem, O fato é que, aqui a gente não sabe como vai estar o processo da nossa imunização, né? Se ele vai perdurar, se a gente vai precisar se revacinar, se algumas pessoas não vão ficar imunes, como acontece com a hepatite B, que às vezes a pessoa toma 2, 3, 4, 5 doses da vacina para conseguir ficar imune. A gente não sabe, né, desse processo, como é que vai ser, mas é como eu estava lendo uma entrevista, né, da virologista Isabel Sola, que está participando do processo aqui no Brasil também, que ela fala, né, que é preciso a gente ter confiança, não é uma confiança cega, porque os estudos estão sendo feitos, né? Há sim evidências científicas, como eu falei, porque as pessoas estão falando, mas uma vacina normal demora X anos para ser liberada, né? E agora, com menos de um ano, a do coronavírus. Só que a gente nunca viveu isso antes. E outra, nós temos tecnologia mundial, sim, no desenvolvimento de vacinas das que a gente já tem. Que, como eu falei, muitas das vacinas que estão saindo agora com tecnologias antigas, né? Do vírus inativo, do vetor viral, onde você pega um outro vírus e inocula lá o material do vírus que se quer. Enfim, então não é às cegas, não é do nada, não brotou lá do chão do nada. Os pesquisadores que trabalham com isso, que estão aí na linha de frente, que estão estudando 24 horas por dia se debruçando em cima disso. Então, não é insegura, não é como assim, bobagem, né? Eu não vou tomar essa vacina porque isso não é seguro, né? E como ela mesma fala, essa virologista, né, no final da entrevista dela, ela fala, né, se não tomarmos a vacina, qual é a alternativa? Nós não temos alternativa, porque não tem um tratamento. Não tem um medicamento para você dizer assim, não, eu vou tomar porque isso aqui, esse medicamento cura o coronavírus. Não tem, né? A gente não tem medicamento para isso. Então, resumindo, o que eu queria passar aqui de mensagem hoje. Em primeiro lugar, todo mundo ter a conscientização de manter o seu calendário vacinal como um todo atualizado, né? Porque isso aí já vai sim reduzir outras questões, outros problemas que a gente pode vir enfrentar, como a gente tem visto, tem enfrentado com pessoas que estão nessa onda aí de não vacinar as crianças, de não tomar vacina nenhuma, né? E isso é uma lástima também. Então, mantenham dos seus familiares, as de vocês, as cadernetas atualizadas. Pacientes que estão recebendo um diagnóstico agora, que não começaram quimioterapia, conversem com o médico de vocês para atualizar a caderneta de vocês agora.
antes de começar o processo da quimioterapia, porque durante a quimioterapia, cada protocolo varia muito a questão do tempo do protocolo e da questão da imunidade, né? E às vezes cada paciente ele reage de uma forma também. Então é interessante que se faça isso antes, né? Para os pacientes que vão começar. Para quem já está no processo da quimioterapia, de fato aí vai ter que esperar ver qual é a vacina que vai chegar para a gente e se chegar alguma dessas que seja mais segura para um paciente com imunidade comprometida, aí de qualquer forma o médico de vocês vai tá orientando e liberando. Se for uma das vacinas que traga algum risco para vocês, vocês não vão poder tomar, talvez, e as pessoas aí orientar e conscientizar as pessoas que moram com vocês ou que têm um contato muito próximo com vocês que tomem a vacina para proteger vocês, né? Então, pacientes que estão em hormonioterapia, que já finalizaram quimioterapia há mais de 3 meses, ou que estão somente também em imunoterapia, que também já finalizaram quimioterapia há mais de 3 meses, estão agora só no processo de manutenção, já não tem risco de uma baixa de imunidade, então muito provavelmente o médico de vocês vai liberar, porque é seguro tomar aí qualquer vacina que venha, tá certo? E eu acho que é isso. E para o resto da população se conscientizar, né? Esperar a nossa vez chegar e todos se vacinarem. Não tem por que não se vacinar, né? É completamente seguro o que a gente tem, o que a gente já está vendo no mundo aí acontecer. Milhões de pessoas serem vacinadas, né? Isso é animador para nós ver. O que me entristece de fato é a situação do nosso país. É rezar, né? Entregar para Deus que essa situação mude, que os nossos governantes, eles ponham a mão na consciência, né? Deixem essas brigas políticas de lado e que eles pensem nas pessoas, né? Porque interesses políticos a gente sabe que tem demais e é o que mais está acontecendo no mundo inteiro, não é só no nosso país, infelizmente, né? Apesar da pandemia, apesar da morte, apesar dos milhões de pessoas nos hospitais agora, nesse momento, agonizando com coronavírus, a gente tem disputas políticas acontecendo, né? E brigas com relação a isso aí. Então, é muito triste, mas que realmente possa vir aí uma luz para nós, para o mundo inteiro, né? E que fique essa minha mensagem, né? Exatamente. A população sofre, né? Só quem sofre é o povo, como sempre, né? Como sempre é o povo. Mas a pandemia veio mostrar esse ano que não tem distinção, né? Não tem distinção. Atinge de rico, pobre, idoso, jovem, criança, adolescente, pessoa saudável, pessoa doente, enfim. Não tem distinção. Tá pegando todo mundo, né? E enquanto os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos próximos não se tornaram números e que isso não aconteça, né? Às vezes as pessoas não param para analisar isso, mas que os nossos parentes, que nós não nos tornemos mais um número aí no Ministério da Saúde todo dia, né? Que a gente tem visto. Muito triste acompanhar, porque a gente sabe que cada número daquele é uma vida, né? Uma pessoa muito amada, muito importante para alguém, para várias pessoas que se foram. E os parentes que ficam de luto, né? Que nós já temos aí mais de 180 mil mortos, né? E quantos em luto hoje estão? Quantos vão passar sem os seus parentes, né? Vão ter um Natal triste, uma virada de ano, um ano difícil, que já foi difícil para todo mundo, e ainda com esse peso de ver lá o seu ente querido como uma estatística, né? Porque para ele não é só uma estatística, né? Que os nossos governantes possam não ver aqueles números lá somente como estatísticas para tomar uma ação, para tomar uma atitude, para sentar e conversar, né? Que eles possam ver de fato cada pessoa daquela que se foi, né? E o impacto na vida de tantos que ficaram, né, gente? Então, eu quis trazer isso porque eu tenho visto, como eu falei, muita fake news, muita piadinha,
muita coisa assim, muita desinformação, muito paciente meu também oncológico se perguntando, questionando, preocupado, e eu achei pertinente trazer. Espero que tenha contribuído aí para vocês, esclarecido um pouco, e vamos aguardar para ver qual vacina vai chegar para nós aqui no Brasil, em cada estado, porque aparentemente é isso que vai acontecer. Cada estado vai ter uma vacina, tá certo? E eu agradeço a todo mundo que participou, tá certo? Muito obrigada a todos. Um bom Natal para vocês, muita paz. Que o ano de 2021 venha com muita saúde, esperança, né, e prosperidade também para o nosso país, certo? Agradeço a vocês. Tchau, tchau.